Antes de começar esse quadro de notícias do Blackpink, faça parte de uma das maiores discussões dentro do fandom do grupo. Qual B-side do Square Up, excluindo Forever Young, é melhor? Really ou See You Later? Quero ver todo mundo opinando sobre, viu? Deixa aí nos comentários. Resultados do desempenho da Jennie em 2021 impressiona especialistas do ramo financeiro, que revelam um lucro bilionário estimado da idol apenas com publicidade. Você vai se assustar com os números, pode apostar. Rosé supostamente teria bloqueado um fã no Instagram, e por quê? Uma conta no Twitter jura que a idol bloqueou a conta dela, e a gente vai comentar sobre esses supostos motivos, o que levou ela a fazer isso e o que aconteceu pra você que não sabe. Blackpink vai se apresentar no Mama, quem sabe, tudo é possível. E nesse vídeo também vamos falar da Jisoo apoiando a sua amiga Bona, e também você vai descobrir que segredos a Jisoo utilizou pra se parecer com a Lisa. E eu vou te contar as técnicas que foram utilizadas por ela. Tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. Especialistas e investidores estão de boca aberta após analisarem um relatório financeiro dos lucros obtidos pela Jennie apenas em 2021. Segundo um artigo oficial que virou reportagem na TV coreana, a Jennie do Blackpink é uma das principais celebridades do momento, não só dentro da Coreia do Sul. A lenda já conquistou a indústria da publicidade. Os investidores amam o rosto da Jennie e principalmente a popularidade da cantora. Nesse ranking de celebridades sul-coreanas que conquistaram a grande mídia, a Jennie aparece em 6º lugar e é uma posição assustadoramente bem conquistada. Conforme os dados que foram divulgados, a Jennie recebeu nos últimos 6 meses mais de 50 milhões de wons apenas com publicidade. Isso pressupõe que ganhos vindos através da música do grupo e até mesmo da música solo dela não foram somadas ao montante divulgado. Então a gente está falando de 500 milhões de wons, moeda coreana, apenas em publicidade. E se engana quem acha que a Jennie fez mais de 10 comerciais nos últimos 6 meses ou que ela tá fazendo muita coisa em 2021. No relatório ainda é informado que a Jennie possui um lucro acumulado em valores estimados de 5 bilhões de wons. 5 bilhões de wons, apenas neste ano de 2021. Então, a Jennie não precisou de nenhum centavo vindo dos lucros do Blackpink para acumular um saldo bilionário apenas na moeda coreana. Mas o que isso quer dizer, Leandro? Bom, convertendo os números, temos a estimativa de que a Jennie ganhou mais de 4 milhões de dólares apenas em 2021. Ou trazendo aqui para nossa realidade, mais de 23 milhões de reais na moeda brasileira. Gente, isso é muito dinheiro para uma idol que basicamente não fez nada em termos de música, só fez propaganda e publicidade. Isso conta muito o valor da imagem da Jennie, a popularidade dela, a influência que ela tem. Então isso é absurdo. Vale lembrar que isso tudo, pessoal, é só publicidade. Não tem música do Blackpink e nem a música dela solo envolvida nesses números. Então imagina quando eles juntarem tudo. Jennie realmente é uma idol bilionária na moeda coreana. Isso não é novidade pra ninguém, né? A Jennie ela já é consolidada como uma das idols mais influentes atualmente no K-pop. Os números, as estatísticas não mentem. É ela. Agora indo direto para outra situação que até causou uma comoção entre os fãs, foi que supostamente a Rosé bloqueou um fã no Instagram. Tudo aconteceu quando, do nada, essa conta criada para enaltecer a Rosé recebeu um ADM de nada mais nada menos que a Rosé. Imagina você tá lá fazendo os seus edits ou postando, atualizando a sua conta no Instagram e do nada a Rosé te responde em um ADM. Bom, minutos depois a fã começou a mandar mais e mais mensagens pra ela, dizer que amava ela, dizer que tava surtando pelo fato da Rosé ter respondido ela, enfim, aqueles textos que todo fã faz. Mas depois, 20 minutos depois, a Rosé acabou bloqueando a conta da fã. Todo mundo ficou sem entender o que aconteceu naquele momento quando foi publicado no Twitter. Mas aí, depois de um tempinho, a conta veio no Instagram, explicou o que aconteceu e tudo ficou mais resolvido. A Rosé acidentalmente enviou uma DM para a conta.
No Instagram, pessoal, os botões de mandar uma mensagem direta, que é as DMs, ou responder um comentário, ficam muito próximos um do outros. Então, por experiência minha mesmo, uma vez eu mesmo achei que estava respondendo alguém lá no Instagram e na verdade eu estava mandando uma mensagem direta. Eu só percebi isso depois que a mensagem já havia sido enviada. E vocês sabem que no Instagram não dá pra voltar atrás, né? Então mandou, já era. A mesma situação se aplica aqui com essa fã. A Rosé mandou essa DM sem querer e para que ela se sentisse segura, para que a privacidade dela não fosse invadida, ela acabou bloqueando a fã. Foi a única solução que ela encontrou para que essa situação fosse resolvida imediatamente. A Rosé bloqueou ela. A fã depois apareceu no Stories escrevendo um textão, como vocês podem ver na tela de vocês. E então, resumindo basicamente o que ela escreveu, ela explica o que aconteceu, como ela reagiu a Rosé mandando mensagem para ela. E ela frisa que foi mesmo melhor a Rosé ter bloqueado, porque a Rosé ia ser incomodada com as mensagens dela. E nunca sequer passou pela cabeça dela que a Rosé foi grosseira ou algo do tipo. Muito pelo contrário, ela disse que continua amando a Rosé, que ela entendeu totalmente e ficou por isso mesmo. A Rosé respondeu a fã de forma acidental na DM. E minutos depois que a coitada percebeu que foi bloqueada, ela começou a surtar ainda mais. É sobre isso, pessoal. Agora imagina você ser bloqueado pela Rosé do nada. Eu queria, pelo menos ela saberia da minha existência, né? A menina se sentiu abençoada pelo bloco, mas cá pra nós, a gente entendeu. Blackpink vai se apresentar no Mama, Leandro. Apesar do grupo não ter feito nenhum comeback em 2021, ainda tem gente que acredita nessa teoria. E vocês sabem que eu adoro teoria, né? Mas é o seguinte, a Rosé e a Lisa ficaram entre os 10 mais votados na categoria de escolha dos fãs globais. Aquele bagulho de votação, sabe? E elas agora vão concorrer com mais 10 artistas para ver se ganham esse prêmio. Na verdade, são mais 20 artistas. E a votação só acontece dia 25 de novembro. Mas Rosé e Lisa também foram indicadas em outras categorias na premiação, e essas categorias não vão ter votos. E muitos fãs queriam ver as Queens performando lá. Imagina ver a Rosé e a Lisa performando no Mama, ou quem sabe até mesmo o Blackpink. Faz anos que o Blackpink não pisa em uma premiação coreana, quem dirá elas se apresentarem no Mama, que é uma premiação da Mnet. Pra quem não sabe, foi a emissora que por anos teve aí um pequeno grande confronto com a YG. Então eu acho que eu vou ficar ali um pouquinho com o pé atrás em relação a isso. Tudo bem que as gatas promoveram Lovesick Girls por lá, a Rosé teve a oportunidade de promover On The Ground nos canais da Mnet. Então pode ser que essa relação YG e Mnet tenha ali se amenizado e eles já estão ali traçando parcerias comerciais e tudo mais. Então quem sabe Rosé e Lisa não vão pra premiação, né? Quem sabe, né? Vamos ficar torcendo aqui. Então essa é a questão que eu quero trazer pra vocês. Eu quero que vocês me digam aí nos comentários se vocês acham que sim, Rosé e Lisa vão performar no Mama ou se elas não vão. Eu quero que vocês me expliquem aí nos comentários. E claro, esse assunto é para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui pro canal. Provando que sua amizade se mantém firme e forte, a Jisoo do Blackpink resolveu mostrar todo o amor e apoio para Bona. Pra quem não sabe, Bona é membro do grupo feminino Cosmic Girl. Ela tem uma linda história de como conheceu a Jisoo, inclusive ela era fã do grupo, ela era fã do Blackpink antes de se tornar amiga da Jisoo, o que torna isso muito mais fantasioso, né? Parece aquelas histórias de fanfic. Enfim, a Jisoo ela acabou enviando um caminhão de café com mensagens de apoio para Idol. E pra quem não sabe, os caminhões de café eles são uma forma de mostrar apoio ao trabalho do coleguinha. É uma forma muito comum que os idols têm de ficar enviando para outros como forma de apoio, como forma de ajuda, de amor. Então, é uma forma ali de confortar todos da produção e o idol que recebeu. Fico feliz que a Jisoo tenha mandado esse caminhão de café pra Bona, elas são muito amigas. E como estamos falando da Jisoo, existe um mistério sobre o pai dela. Um dos maiores questionamentos no fandom do Blackpink é: quem é o pai da Kim Jisoo? Você já se perguntou? Quem é esse homem? O que ele faz? Para saber as principais especulações, esse vídeo na sua tela vai estar aí como recomendação. Vai te contar o que a gente sabe, o que a gente especula no momento. Obrigado por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo, viu? Vai lá assistir o vídeo. Obrigado e tchau.